Agora, gente, vamos tratar de outro assunto. Olha só, o Cidade vem acompanhando assassinatos de moradores em situação de rua aqui no nosso estado. E segundo o movimento da população que vive nas ruas, foram 17 mortes somente esse ano aqui no estado. Hoje, uma reunião com representantes do movimento nacional com órgãos públicos discutiu a política nacional para essas pessoas. E quem vai trazer informações ao vivo é o repórter Neto Mota. Já vou então chamá-lo para a gente interagir e falar como é que andam essas investigações e a preocupação com o esclarecimento desses crimes, né? De morte de pessoas em situação de rua. É com você, meu amigo Neto, pode falar. Olha, Beatriz, as principais autoridades públicas aqui do estado já estão sabendo das condições que foram colocadas pelos próprios representantes do movimento em situação de rua, no que se refere não somente a esses números que a gente vem tratando no Cidade há alguns dias, mas nas condições em que eles vivem, em que a população em situação de rua aqui de Alagoas, da capital, dos municípios do interior, as condições em que a população vive dentro dos diversos municípios relacionados à segurança. O Ministério Público de Alagoas diz, por exemplo, que uma série de reuniões já foi realizada. Uma que contou com vários órgãos públicos juntos, como, por exemplo, a Secretaria de Segurança Comunitária, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Justiça, mas o MP também ouviu as forças de segurança separadamente num processo que ainda, de acordo com o MP, continua. Eu estou aqui ao lado da promotora de justiça, Carla Padilha, que vai nos atualizar. Doutora, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cidade, muito obrigado por nos atender. A primeira reunião, todos os órgãos se reuniram, receberam esses números e no que foi que deu? Bom, inicialmente dizer que existe uma distinção que precisa ser feita. Uma questão é a preocupação com a morte de moradores em situação de rua, que pode decorrer, às vezes, até de litígios entre eles mesmos, brigas e situações que precisam ser elucidadas. Para isso, já existe hoje a Delegacia de Crimes praticados contra as populações vulneráveis, ali se inserindo a população em situação de rua. E a doutora Rebeca Cordeiro participou, sim, dessa primeira reunião e sabe do compromisso e trabalha muito bem nesse sentido, no sentido de buscar elementos para apurar, porque a gente sabe que é uma população desamparada, desassistida, hipossuficiente econômica e socialmente. Muitas vezes são pessoas usuárias de substâncias entorpecentes que não têm outro apoio e precisa sim que as forças de segurança pública tanto apurem como também protejam essa população. Aí basicamente, Neto, essas reuniões estão muito mais focadas também na preocupação relatada por esse movimento nacional e pelo movimento local no que se refere a episódios de violência praticado por algumas forças de segurança pública, certo? E aí a primeira reunião foi sim com a Polícia Militar, onde já foi alinhavada o compromisso de se elaborar um procedimento operacional padrão para que possa se agir dentro da lei, não chegando com qualquer tipo de agressão física desnecessária, porque essa população de fato não registra esses episódios. Como eles têm medo de retaliações, há sempre uma subnotificação. Nada disso é registrado. A gente tem informações que esses movimentos nacionais nos trazem, mas na prática isso não vira um BO, não vira um registro oficial da segurança pública. A segunda reunião, como você já afirmou, foi com o município, pela Guarda Municipal, e agora teremos, junto com a Defensoria Pública e também com o Poder Judiciário, uma terceira reunião com o programa Ronda no Bairro, que também tem essa função de aproximação com a população. Doutora, para a gente entender melhor, nós que estamos do lado de fora, além das forças de segurança, essas forças fazem esse relato de como trabalham, o que é que eles devem trazer também periodicamente para o Ministério Público? Vocês pedem que eles apresentem algum resultado a longo prazo? Eles voltam dizendo se implementaram novas políticas nesse atendimento à população em situação de rua? Isso. O propósito é justamente esse, é que eles, a partir das peculiaridades inerentes a cada órgão desse, por exemplo, eu posso relatar, o município, a reunião foi essa semana, o desembargador Tutimé Zairan participou, a Defensoria Pública também, e eu estava presente, e mudou o secretário, é mostrar que no passado já houve um programa chamado GPOP, feito na Guarda Municipal, que tinha um perfil de aproximação com essa população, e lá os representantes
representantes diziam, doutora, a gente sente falta disso, né? Eles chegavam e tinham uma escuta para a gente, buscavam solucionar outros problemas, porque muitas vezes o problema não é segurança pública, eles precisam às vezes de um encaminhamento para tratamento, de buscar documentação para que eles possam resgatar a sua dignidade e não chegar com violência, às vezes usurpando direitos, às vezes até subtraindo bens, há relatos inclusive de subtração de bens. Então a gente sentiu uma aquiescência muito positiva por parte do município, mas criamos um grupo e a partir daí a gente vai acompanhando as medidas que vão ser adotadas, esperamos que sim, tanto na PM quanto no município e agora também no Rona do Bairro, que será a nossa próxima instituição visitada. A senhora falou que os movimentos foram ouvidos, né? O local e o nacional. Quais foram os comportamentos diante desses pedidos do Ministério Público, dessa fiscalização, entre aspas, sobre esses procedimentos? Eles saíram satisfeitos, doutora, os representantes dos movimentos, diante do que ouviram? Olha, eu posso dizer, Neto, que eles ficaram muito satisfeitos no sentido de dizerem que bom que estão nos escutando. Eles disseram, nunca sobre nós sem nós. Eles usam essa legenda até, nunca sobre nós sem nós. Ou seja, eles querem participar ativamente. E olha que o Consultório na Rua, que é um projeto do município, tem um trabalho belíssimo, inclusive trabalhando arte, teatro dessa população, que tem dotes artísticos e que pode sim ressignificar esse sofrimento que eles passam. E aí eles sempre nos dizem, doutora, a gente não está na rua porque a gente quer. Muitas vezes é porque fomos expulsos de casa, porque somos homossexuais, ou porque tivemos problemas de toda a ordem com a droga e não somos mais aceitos dentro do nosso corpo social, perdemos o emprego. Então é preciso que a gente tenha esse olhar de compaixão para buscar solucionar minimamente esses problemas e não tê-los como inimigos da sociedade ou pessoas criminosas, porque viver na rua não é crime. É preciso que o município e o Estado abracem essa causa e não chegue simplesmente para tê-los como repressão e como punição de julgamento antecipado, no sentido de querer criminalizá-los como bandidos, porque, na verdade, eles são muito mais vítimas do que criminosos, claro. Doutora, muito obrigado. Beatriz, ficou claro a questão da humanização, né, doutora? Como a escuta é importante e como esses procedimentos serão necessários, essas falas sejam levadas para as forças de segurança. Falando em forças de segurança também, como a doutora acabou de confirmar aqui ao vivo no Cidade, a próxima reunião deve acontecer com a Ronda no Bairro, justamente para mapear e monitorar quais são os procedimentos que também estão sendo realizados durante o atendimento a essas demandas da população em situação de rua. É um assunto complexo, um assunto que ainda vai render e a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que os índices de violência que atingem esse público diminuam cada vez mais. Beatriz.